Bom dia, bom dia, bom dia, galera do terceiro ano. É um prazer estar novamente com vocês. Desculpa aí a falha na imagem, né? Principalmente na minha. Tá aí com uns chuviscos brancos. É por conta da iluminação, tá? Eu tô em transição aqui, então a iluminação tá um pouco ruim. Vou gravar, nós temos duas aulas hoje. Vou gravar a geral primeiro, geografia geral primeiro, né? Que é a aula 11 e a aula 12. Eu vou, como os assuntos são semelhantes, né? Página 11, aula 11, página 354, 20 minutinhos, tá? A gente grava o vídeo no máximo dessa aula e depois a gente vai gravar a do Brasil, tá bom? Então, nessa aula geral, eu vou fazer a 11 e a 12, que são assuntos que eu, particularmente, já falei para vocês, né? A exemplo do BRICS, eu coloquei essa imagem aqui com países emergentes, aula 11, só para vocês se nortearem aí, página 354. Então, assim, países emergentes aí em destaque: Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que está aqui atrás, né? Deixa eu afastar um pouquinho para que vocês vejam, né? Deixa eu ver para que lado que eu vou. Aí, África do Sul. Tá legal? Então, assim, é, na página de vocês, né? Obviamente que ela trouxe aí a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil. São os mesmos que a gente tem a imagem aí. Então, a 11 fala das potências emergentes e a 12 ela fala das organizações supranacionais, que na realidade são os blocos econômicos. Né? Na aula anterior eu falei da BRICS e hoje eu vou falar um pouquinho desses países emergentes. Né? Nós falamos aí dos tigres asiáticos, aquela coisa toda. Hoje eu vou falar um pouquinho dos países emergentes e, posterior a isso, eu vou falar dos blocos econômicos. Né? Então, assim, quando a gente fala de países emergentes, já mencionei para vocês que são chamados de economias emergentes ou países, né, em desenvolvimento. São aqueles países que são classificados, que eram classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto, né, eles apresentam aí um relativo desenvolvimento econômico e social, tá bom? Esse desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações mais pobres do planeta. Diga-se de passagem, tá legal? Não vamos nos iludir achando que são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que apresentam relativo desenvolvimento econômico e social comparado às grandes potências. Alemanha, França, isso é fictício. Isso comparado com os países aí mais pobres do planeta. Então, esses países emergentes, gente, são países que possuem níveis médios ou até um pouco elevado, né, de desenvolvimento humano, que é aquele IDH, bem como aí um certo nível, né, de industrialização que faz com que haja um crescimento econômico. Convém ressaltar que, embora seja praticamente, tá, impossível generalizar todos os dados e informações semelhantes para todos os países inseridos aí nessa classificação de emergente, tá legal? Outra coisa que convém ressaltar também é que esses países emergentes, eles não formam um grupo como está aí, né, de países subdesenvolvidos. Tendo em vista que as suas sociedades, elas não se encontram livres dos problemas relativos do subdesenvolvimento, principalmente problemas de ordem social, né? Trata-se, na verdade, de uma espécie de subgrupo, né? Subgrupo dentro das generalidades dessas economias mais frágeis, né? Quando eu digo mais frágeis, aí é no contexto mundial. Assim, se nós dizermos que o Brasil ele é um país emergente, por exemplo, não se exclui o fato dele também é, ser um país subdesenvolvido, tá? É meio contraditório, mas eu espero que vocês entendam, porque ele vai ser emergente para uns e subdesenvolvido para outros.
Em linhas gerais, o que eu posso afirmar para vocês é que esses países emergentes, eles apresentam aí economias de industrialização recente, né, que se desenvolveram na segunda metade do século XX, né, e no início do século XXI. Ao contrário lá dos países desenvolvidos que começaram lá a sua industrialização no final do 18 e início do 19. É por isso que nós afirmamos que a nossa industrialização ela é tardia ou retardatária. Tá claro? Tá legal então. É válido também ressaltar que a maior parte desses processos de industrialização ocorreu pela massiva entrada da indústria estrangeira, aliás, das indústrias estrangeiras, né, advindas quase sempre dos países considerados desenvolvidos, né? Por quê? Em busca de mão de obra barata e outras vantagens que nós chamamos lá no ano passado de fatores locacionais, tá? Até aí tudo bem? Então, assim, nesse contexto, executam-se aí os países, né, excetuam-se aí os países que viveram períodos socialistas ou, mais precisamente, de economia planificada, tais como a Rússia, a China, né? Embora a abertura posterior das suas economias tenha permitido aí uma ampla entrada também de empresas estrangeiras, tá bom? Então, assim, no caso da China, essas empresas, né, via de regra, ela devem-se sempre se associar ao que nós chamamos de joint venture. O que é o joint venture? É uma empresa local, né? Instalaram-se aí nas áreas denominadas zonas econômicas especiais, conhecidas como ZEEs, né? Já a Rússia, por exemplo, enquanto União Soviética, ela priorizou uma industrialização focada nas indústrias de base e de bens de capital, né? Concentrando aí os seus esforços no desenvolvimento das siderurgias metalúrgicas, indústrias químicas, têxteis, entre outras, tá legal? Vou falar um pouquinho para vocês também, né, do outros países emergentes, né, por continente, que são bastante industrializados. Então, se a gente fosse colocar na América Latina, nós poderíamos destacar aí o nosso país, a Argentina e o México. Se formos para a Ásia, nós temos aí todos os tigres asiáticos que nós vimos anteriormente, né? Que é a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, e os novos tigres asiáticos também, que é a Tailândia, Indonésia e também a Índia, tá bom? Podemos também colocar a África do Sul, né? Nesse grupo aí de emergentes. Professor, existem outros países emergentes, subdesenvolvidos, industrializados? Sim, existe. Mas essa industrialização ainda é pouco avançada, se comparada à nossa, né? E todas elas apresentam aí o que eu chamo de escala produtiva relativamente diversificada. Ou seja, além de altas taxas de urbanização e mais recentemente uma progressiva terceirização aí das suas economias, né? Ou seja, pega dinheiro emprestado para poder produzir mais. Além desses países que eu citei, vale ressaltar também os integrantes do grupo de países emergentes, alguns de outras nações como a Turquia, a Sérvia, a Croácia, até mesmo o Uruguai aqui, a Venezuela, né, a Nigéria também entra nesses que estão se emergindo, né? Por quê? Porque trata-se de uma divisão que em muitos momentos elas não se apresentam de uma forma clara, né? Porque nesse sentido existe uma discordância sobre quais territórios podem ou não ser considerados países emergentes. Tá? Até aí tudo bem? Então, assim, a fim de melhor categorizar ou classificar, como queiram chamar, os principais países que se apresentam em desenvolvimento, foram criadas aí algumas classificações, né? Por exemplo, a que nós vimos na aula passada, a do economista Jim O'Neill, né, que criou a expressão BRIC, e posteriormente
criou-se, juntou o S aí para ficar BRICS, né? O que em inglês significa tijolo, para referir-se aí as quatro grandes economias, né? Que à época apresentavam grandes perspectivas de crescimento aí, que é o Brasil, a Rússia, a Índia e, por último, aí a China. Como nós vimos na aula anterior também, esses países, eles aproveitaram o termo, né, e articularam-se em torno aí desse nome por meio de um mecanismo informal, né? Esse mecanismo é informal e não regulamentado de cooperação, o qual inclui aí a África do Sul, tá? Que veio um pouco mais tarde. Essas economias, né, que formaram aí a BRIC, posteriormente a BRICS, ao final superaram aí em muitos aspectos as expectativas do economista O'Neill lá, tá? Mas elas vêm sofrendo aí com muitas limitações econômicas, principalmente nesse período pandêmico, né? Eu coloco período pandêmico, mas é mais ou menos, dá para entender, né? Dentro da pandemia caiu um pouco a casa. Só um minutinho, queridos. Só um segundinho. Retomando, outro termo bastante utilizado aí é o MIST, né? Professor, o que significa MIST? É uma sigla para as iniciais de México, Indonésia e Coreia do Sul e, me fugiu, Turquia, tá? Turquia. Em alguns momentos, vários economistas chegaram a colocar aí que esses países superariam o BRICS no desenvolvimento econômico e até mesmo no social. Mas esses países aí acabaram sofrendo graves impactos, né, durante a recente crise econômica financeira, principalmente, né, a Coreia do Sul e o México. Então, gente, ó, dessa forma, além do desenvolvimento econômico e industrial, eu posso afirmar para vocês categoricamente que os países emergentes eles possuem aí muitos desafios para enfrentar, né? Principalmente no que se refere ao desenvolvimento humano e social. Porque não adianta você se preocupar com a economia, a sua relação com os outros países e os problemas sociais estarem aí cada vez mais exacerbados, cada vez mais alarmantes, né? Então, assim, é preciso, eu acredito que é preciso diminuir, né? É preciso diminuir ainda mais essa concentração de renda que ainda permanece acentuada nos países desenvolvidos, né? E tem que ter um mecanismo para promover melhores condições de vidas, né? De vida no espaço das cidades, para que haja uma democratização de ofertas e posse, né, tanto no terreno como no campo. Quando eu falo de democratização, é uma democratização do que se tem, né, dos mais afortunados. Não confundam com socialismo, não. Tá legal? Eu espero que tenham entendido aí, né, um pouco do que a gente está vendo nessa aula de potências emergentes, né? E aí tem as atividades que quando eu vou pedir por atacado, já estou avisando logo, eu vou pedir por atacado. Vamos lá para a página 356. Já tá me falhando vista aqui, né? 356. Então, assim, organizações supranacionais, aula 12, página 356. Vamos ver isso aqui rapidinho e depois a gente vai para geral, tá legal? Então, assim, nas 356, ela fala das organizações supranacionais. E aí tá assim, ó, logo no início, blocos econômicos. A mundialização do sistema capitalista intensificou as trocas comerciais e acirrou a concorrência global. A formação de blocos econômicos ou regionais se formou uma alternativa e alguns países conseguiram aumentar a sua competitividade integrando as suas economias com a das nações vizinhas. E aí em destaque, né, quando fala dos blocos econômicos,
dar um destaque mais aí à apostila de vocês para o NAFTA, né? O Mercosul e a União Europeia. Mas, desculpem, antes de entrar no mérito de cada um desses blocos, né? NAFTA, Mercosul e a União Europeia, deixa eu falar um pouquinho de blocos econômicos. Quando eu falo deixa eu falar um pouquinho, vocês já ficam com medo, né? Porque fala, esse pouquinho dele não vai acabar hoje não. Mas assim, quando a gente fala de blocos econômicos, a gente tem que saber que eles correspondem à união de países distintos, né? Mas com os mesmos interesses, que é ou que são o crescimento econômico e o crescimento social. Então, assim, apesar dos países fazerem alianças econômicas, né, desde o século XIX, com o fim da Segunda Guerra Mundial lá, e principalmente a partir da década de 90, esses blocos econômicos eles passaram a se multiplicar pelo mundo, né? Mas sempre tendo em mente que eles são extremamente distintos, né? Só que eles têm os interesses comuns. E esses interesses comuns é o carro-chefe, que é o crescimento econômico e, consequentemente, por tabela, aí, o crescimento social. Tudo bem? Então, assim, os principais blocos econômicos, eles estão aqui, que é o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia. Aí tem aí as características de cada um deles na apostila de vocês. Eu vou começar a falar pelo nosso, né, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1991 e é o maior bloco econômico do hemisfério sul, né? A princípio, a sua formação é de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? O Mercosul aqui, ele tem mais algumas características aí inerentes, né? Como a assinatura, que foi assinado em Assunção, né? Mas o principal do Mercosul é saber o que o professor citou aí. Em segundo, vamos lá para a União Europeia. União Europeia. Então, a União Europeia, ela foi efetivada em 1992. Olha que interessante, um ano depois do Mercosul, né? Então, a União Europeia é um bloco que, a princípio, formado por 27 países, né? E é um dos principais blocos econômicos, tá? Por que o principal bloco econômico, professor? Porque assim, ó, na apostila, aí vamos para a apostila. Ele caracteriza-se atualmente como uma união econômica e monetária, né? Então assim, ele tem umas peculiaridades diferentes dos outros blocos econômicos, que se vocês quiserem depois no momento, a gente se atenha a discutir isso, se atenha a pormenorizar, né, um pouco mais desses blocos econômicos. E por último, né, não tão menos importante, talvez mais importante economicamente falando, nós temos aí a NAFTA, né? É a sigla em inglês para o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, né? North American Free Trade Agreement. Olha meu inglês que bacana. Então, essa união comercial e aduaneira entre Canadá, México e Estados Unidos, né? Ela vigora desde 91, né? O tratado, como eu coloquei, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né? Então, ela vigora aí desde 1991 e aí a gente pode colocar que é o melhor exemplo de ajuda mútua, apesar da gente sempre estar falando que o Canadá ele é altamente dependente da economia americana, aquela coisa toda, né? A NAFTA ela é funcional, tá? Eu coloco que ela é funcional porque de fato, né? Elas têm essa coisa de se ajudarem, tá? Deem uma olhadinha, por gentileza, depois na parte de texto de vocês, tá? Que é interessante, traz lá sobre material bélico, né? Faz uma comparação aí do Mercosul com a NAFTA. Eu estou colocando só as particularidades, né? As peculiaridades, mas assim, querem ter um pouco mais de conhecimento, né, para poder até estar tendo embasamento para o Enem aí, estejam à vontade de poder
pesquisar um pouco mais aí. E na própria apostila de vocês, no livro texto lá, ele tem um pouquinho de tudo que eu estou falando para vocês aí. Tá legal? Então assim, já já eu gravo a aula de geografia do Brasil, tá bom? Até daqui a pouco.